Os irmãos, para nós tomarmos por base o texto inicial, chamado de texto áureo, Salmo 95. Depois que nós lermos esse salmo, alguns versículos, os irmãos vão se assentar e nós vamos ler um outro texto para a glória do Senhor. Isso, está na tela, né? Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. É um convite. Vinde, cantemos ao Senhor. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Vamos repetir o versículo 3. Porque o Senhor é Deus e Rei grande sobre todos os. Muito obrigado, podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Ele. Quero aqui saudar os nossos irmãos visitantes, que sejam bem-vindos. E lembrar os irmãos, especialmente os irmãos da casa, que nós servimos a um Deus grande. E um Rei grande. E quando a gente é um servo em um reino, a gente chama o nosso rei por um vocativo, não é? Seja Alteza, Majestade e assim por diante. Hoje pouco se dá de respeito aos sistemas governamentais presidencialistas, mas eu creio que nos parlamentaristas de monarquia ainda se tem algum respeito para com o rei. Mas acredito que a maioria de vocês já tiveram oportunidade de observar quando tem, dentro do enredo de um filme, a passagem de alguém que se aproxima de um rei. Ele chega diante do rei, se curva. E nós, como aqueles que acreditamos num rei, que dizemos que é o rei da glória, que tem o poder sobre todos os poderes, o nosso compromisso de respeito para com esse rei é muito maior do que de um homem, de um governo mortal. Chega a tal ponto que em algumas culturas usa-se até um sistema de não só se curvar, mas até mesmo de tirar os sapatos. Para nós entendermos, o nosso pai na fé, Abraão, da sua fé derivou as 3 maiores religiões do mundo odierno, ou da atualidade. Ou se não, a maior, aquela que existe em número bem acentuado. Olha só, tem o judaísmo, tem o islamismo e tem nós que é o cristianismo.
No judaísmo, a casa onde eles adoram chama-se templo. No cristianismo, onde nós adoramos, nós chamamos de igreja. E no islamismo, é denominado de mesquita. E eu pergunto para os irmãos sabem por que o islâmico, ou aquele que adora Alá e faz parte do islamismo, quando ele chega na mesquita, a reverência dele é tanta que ele tira o sapato dele para entrar? Vocês sabem me responder por quê? Por quê? Pergunte para mim por quê? Porque ele considera aquele local santo. Oi? Ele considera aquele local santo, sagrado. E mesmo que ele vá de manhã, ele tira. Mesmo que ele volte após o almoço, ele tira. Mesmo que ele vá à tarde, ele tira. Existem até em outras culturas. Nós temos aqui o nosso Calebo, né? Eu não sei se o irmão Calebo é Nisei, Sansei, não sei. Né? Só ele vai dizer para nós. Com todo respeito, irmão. Nisei, isso. Filho de japonês que veio do Japão. No Japão, segundo algumas informações, se eu estiver errado, ele vai me corrigir, eu tenho certeza que ele tem muita ética e classe. No Japão, nas casas, a maioria delas, nos prédios, até em escolas, prédios públicos, tem um hall na entrada, denominado Genkai, se não me falha a memória, da qual eles chegam e deixam o sapato nesse hall, os calçados. E praticamente o entendimento é quase que o mesmo dos demais locais e outras religiões. Além de ser o lar, segundo alguns, um lugar também sagrado, e que no Brasil, se eu estiver errado, o tenente me corrige, existe um parágrafo dentro da Constituição nossa que trata da inviolabilidade do lar, correto? Que na tua casa, segundo a legislação, não é permitido entrar quem você não queira. Você tem o direito de não permitir entrar. Mas o lar é um lugar sagrado também. E hoje, com a pandemia, surgiu um pouco desta atuação, quando a tal ponto se chegou a recomendar, quando você chegar em casa, tire os calçados e utilize outros. Não é muito diferente do que a cultura que pratica no Japão e nas outras religiões. A primeira ideia é que quando vem-se lá de fora, traz-se uma sujeira na sola dos calçados. E como nós vamos em lugares diversos, trazemos não só a sujeira física, mas a possibilidade em alguns locais, e também trazer algo que não seja limpo espiritual. E a forma de deixar esses calçados é dizer assim: fica lá fora. E o islâmico, ele trata isso com uma reverência tamanha, que ele
nem permite uma pessoa que não seja islâmica adentrar na mesquita com calçados. E poderia alguém dizer assim, poxa, mas por quê? Mas vamos se dizer, por que não libera? Por que não? O que tem? É que abre precedentes para banalizar a fé que eles têm no Deus Alá. Eu não quero aqui trazer uma mensagem para corrigir todos, porque primeiro quem tem que ser corrigido seja eu. Mas é o que eu sempre digo, irmãos, a casa de Deus, que para nós é a igreja, é um lugar sagrado, um lugar de respeito. E se nós que somos cristãos, que não seguimos só o Antigo Testamento, mas, vou pegar daqui para lá, só o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele trata de uma situação quando ele fala assim, se o homem orar com a cabeça coberta, ele desonra a Deus. É o entendimento do Novo Testamento. Daí o porquê. Eu esses dias entrei, após a Covid, eu tive que usar boné de dia e chapéu de noite, em virtude para não deixar gravar a pneumonia, né? Então eu acostumei agora a vir de chapéu, só que eu esqueço que estou com o chapéu na cabeça, e esses dias fui entrar com o chapéu ali. Até entrei um pouco. Quando me lembrei, levei a mão rápido e tirei. Porque na casa de Deus, a casa de oração, é sagrado a tal ponto que o apóstolo, que foi inspirado pelo Espírito Santo a gerar a maioria dos livros de doutrina do Novo Testamento, ele recomenda nós não orarmos com a cabeça coberta. Então se eu chegar na igreja, tiver de boné, eu me sinto assim, ofendendo a Deus, se eu não tirar o boné. Imagine de chapéu. E às vezes a gente começa a esquecer desses detalhes, que talvez Deus está olhando para nós. Às vezes nós podemos parar e pensar assim, mas o que tem, né? Se eu estou lá na cama e eu estou orando e Deus está ouvindo. Desde o Antigo Testamento existem 3 altares que são de máxima importância na vida do ser humano. E o altar está dentro da casa de oração, o altar está no templo, e o altar está na sua casa. Tem o altar que é aqui, a parte onde se traz as ofertas. E tem 2 altares que são na sua casa. Um deles é a sua mesa onde você almoça, onde precisa haver o respeito, onde você agradece a Deus antes das orações, antes das alimentações. É um altar. E o terceiro altar é o leito do casal. São altares onde existe a comunhão do cônjuge, onde existe a comunhão em família, e onde existe a comunhão em irmãos, que é dentro da casa de oração. A minha expressão levou os irmãos a interpretar o que eu falei? Existem 3 altares, 2 são no lar, e um é onde você comunga com os teus irmãos, adora a Deus e faz as ofertas, e recebe as bênçãos também. Então eu vinha falando para os irmãos que nós servimos um Deus que está escrito lá no Salmo 95, que Ele é Deus grande, Ele é um Deus poderoso, e Ele é um Deus que é Rei dos deuses. E se nós, quando chega, por exemplo, um governador, um prefeito, uma autoridade, nós o reverenciamos,
que dirá o nosso Deus? Porque o nosso presidente, ele pode nos fornecer a lei que nos dá o direito de sermos assegurados pela segurança pública, o nosso governador também, o nosso prefeito também, e por isso temos que honrá-lo. Mas quem está acima de todos esses três âmbitos? Quem? Porque o Senhor é Deus grande. Aí eu poderia já puxar uma linha daqui, fazer os irmãos ferver aí, e já dizer assim, começar aquela mensagem mais apelativa por interesse, né? Deus é grande, é maior que o teu problema. E realmente Ele é. Mas antes disso, deixa eu reverenciá-lo como o maior de todos. Começa-se por aí. É por isso que eu sempre peço, na hora da leitura da palavra, principalmente a leitura oficial, é como se nós estivéssemos cantando o hino nacional brasileiro. Não se move. Talvez o que possa ocorrer de se mover sejam os seguranças. Tem que estar sempre atento. Os seguranças da igreja, que é a casa de oração, são os diáconos. Os diáconos são os únicos que não devem orar de olhos fechados. Eles têm que estar atentos para todos os lados. O Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Ele merece o nosso louvor. Vinde, cantemos louvor. Cantemos salmos. Tem salmos, tem hinos e tem cânticos espirituais. Olha a classificação. Um dia, num culto que nós puder descrever esses três tipos de louvores, aí os irmãos vão aprender detalhadamente. Mas se você quiser procurar, fique à vontade. Então eu dizia, irmãos, que quando nós chegamos na casa de Deus, um pouco temos que eliminar a parte da nossa alma para com os demais que estão aqui. Podemos sim lembrar dos enfermos e orar por eles, mas temos que pôr em ação o Espírito de Deus no nosso espírito, para nós adorarmos a Deus com cânticos espirituais. Não só adorar a Deus com a nossa alma, mas com o nosso espírito também. Daí o porquê Jesus fala naquela palavra para a mulher, quando ela faz a pergunta: nós devemos adorar a Deus em Gerizim, em Samaria, ou em Jerusalém, Israel? Quando estava dividido as tribos. Aí Jesus diz para ela: o verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e em verdade. Isso significa o quê? Que quando adoramos em espírito, nem estamos tão preocupados com o nosso irmão. Se ele está bem vestido, se ele está tocando certo, se ele está sentado, está em pé, está deitado, o espírito sobrepõe a alma e está adorando ao Senhor. E para provar para vocês que existe lugar que é santo, eu peço para o menino abrir para mim lá no livro de Atos, capítulo de número 7. Nós vamos fazer uma leitura de um homem, da história do homem chamado Moisés, lá no Novo Testamento. Capítulo 7, versículo 22 a seguir. Deus, irmão, Ele está no controle de tudo. Ele é Rei grande. Se Ele levou alguém em virtude da pandemia, porque Ele permitiu. Ele é soberano, quer dizer, a vontade dEle sobrepõe a minha e a sua vontade. E nós, como súditos deste Rei, só temos que em tudo dar graças, diz a palavra de Deus. Claro que nós não queremos que alguém venha
a ter a falência em virtude de uma enfermidade. Isso dói, e a alma pula e grita e chora. Mas enfim, devemos que estar atentos aos mandamentos, temer a Deus, e acabou. Esse homem, que nós vamos já ler o texto dele, ele seria enviado por Deus para um povo que jamais imaginava que vinha salvação para eles. É por isso que eu estou falando, o dia que Deus quiser, Ele manda a vacina que Ele quiser. O dia que Deus quiser, Ele manda uma pessoa para que mude o quadro da situação. Ele é Deus grande, Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. E nós só devemos amá-lo, adorá-lo, servi-lo e cantar louvores de alegria para Ele. Quer ver a história? E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, 5 faculdades, e era poderoso em suas palavras e obras, sisudo, falava aquilo que tinha conteúdo. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe a sua alma ir visitar os hebreus, que eram seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo maltratado um dos seus irmãos, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio que estava brigando com o hebreu. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Ele tinha isso na cabeça. Agora, sabe de uma coisa? Quando Deus tem o plano, às vezes, na tua vida, e você quer abençoar, ajudar a tua família, e você não é bem entendido. Quando Deus tem um plano na tua vida, e você quer ajudar, e fazer progredir, crescer, a empresa que você trabalha, e você não é entendido, temos que aceitar, porque até Moisés, que entendia que ia ajudar o povo dele, o que diz lá? Volta lá. Mas eles não entenderam. E às vezes nós não entendemos por que é feito de um jeito e de outro, e brigamos e ficamos horrorizados e queremos se revoltar. Mas a Bíblia nos diz assim, contentai-vos com o que tendes. Ficaste na vocação que foste chamado. Ou será que nós vamos fazer parte daquele grupo revolucionário? Não, vamos armar aqui 2, 3, 4, 5. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Próximo versículo. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto. Estava 2 brigando de novo. E quis levá-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que vos agravais um ao outro? Aí olha só como é que quando uma pessoa não entende, ele vai puxar o erro daquele que quer ajudar. E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: rapaz, quem que depois de juiz nosso aí, príncipe sobre nós? E já vai citar o furo dele anterior, quer ver? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve em outras terras, na terra de Midian, que depois tornou-se seu sogro, lá onde ele constituiu família e gerou 2 filhos. E completando 40 anos, ele inicialmente tinha 40 quando matou o egípcio, ficou mais 40 lá, quando ele estava com 80 anos, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça, o Senhor falou com ele. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. O que Deus falou para ele?
Eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, Deus de Isaque, de Jacó. E Moisés, claro, que ia ficar com medo, trêmulo, não ousava olhar para ele. Agora, esse é o último versículo que nós vamos ler. E o que o Senhor Deus disse para ele? Tira as sandálias, tira o sapato, tira o calçado dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Nesse quesito, eu quero quebrar toda aquela ideia de dizer assim: ah, não existe necessidade de ter uma performance. Os irmãos vão perguntar para mim: mas então por que hoje nós não tiramos as sandálias, né? Por que hoje nós não tiramos as sandálias? Evidentemente, Jesus entrou num templo e disse que ele estava de sandálias. Mas ele apresenta, o apóstolo, que é para nós estar na indumentária seguinte: com o capacete de salvação, com a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho e com a espada do Espírito. Então, se tem um lugar que é sagrado, irmão, é a casa de oração. O lugar ali onde o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Advindo de Jesus, a palavra de Deus diz assim, que quem crer nele, rios de água viva fluirão do seu ventre. E o lugar aonde Jesus está, não ele especificamente, mas por meio do Espírito Santo que ele enviou à igreja, é um lugar separado e santo. É um lugar onde tem um altar de comunicar-se com Deus e receber as bênçãos. Então nunca você pode tirar da sua ideia: eu vou abandonar a fé, ou eu vou parar de estar congregando num determinado lugar. Existem 3 altares: o leito do casal, a mesa aonde ele participa da refeição, e o ofertório onde ele agradece a Deus pelas bênçãos recebidas e recebe de Deus a provisão para a sua vida diária e para que todos os seus problemas sejam dirimidos pelo poder do nome de Jesus, por meio da própria fé que cada um tem. E se a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, diz o nosso mestre, eu posso dizer que saia esse morro do Cristo que nós temos aqui e transporte para Carambeí, e ele vai. A fé é evolutiva, a fé é progressiva. Tanto ela é progressiva que ela pode também se secar, chegar a ponto da apostasia. Mas se você tem o Deus que é acima de todos os reinos, o Deus soberano que criou os céus e a terra, ele é acima do Macron, acima do Biden, acima do Kim, acima de todos os reinos, acima do Hiruíto. Ele reina sobre todos. E para a sua felicidade eu quero dizer: se você estiver no Filho dele, e o Filho dele estiver em você, diz a palavra que tudo que pedirdes no nome dele vos será feito, porque vai fazer no propósito dele.
não só pela minha vontade, eu quero, não. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. O próprio Filho de Deus, na hora de ele entregar-se, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então cabe a nós, irmãos, ter um lugar para nós adorarmos o nosso Rei da Glória, aonde vai haver uma troca de mensagens e uma troca de unção, porque quando você manda a tua virtude para cima, Ele manda a glória dele para baixo. Sabia disso? Talvez nem todas as denominações conseguiram extrair isso e usar como potência, mas você tem esse poder de usar os seus lábios como profeta e glorificar o nome do Senhor. Quando você dá glória a Deus, Deus, através da codificação pelo Espírito Santo, identifica lá e Ele te retorna em bênçãos celestiais, em bênçãos materiais. O Senhor Jesus, numa certa passagem, uma mulher tocara as vestes suas, a barra do seu vestido, e ele sentiu que a mulher tocou. Você acha que Deus não tem esse poder? Você acha que Deus não ouve a sua oração? Deixa eu te contar um testemunho bem inocente. Esses dias eu estava, faz quase um mês, lá na chácara, quase um mês, não faz um mês. Aí foram lá as crianças do Tony, e lá tem a piscina, eles querem entrar na piscina. Aí entrou só a Radassa, um outro sobrinho, e o Anthony queria entrar, mas ele estava com gripe, daí a mãe não deixava. Claro que ele quis fazer aquilo para o bel prazer, mas me chamou a atenção. Aí ele foi para o lado do tanque, para lá onde tem um banco assim, e ele, sem saber que eu vi, ele se ajoelhou no banco, juntou as mãozinhas e pediu para que Deus curasse ele daquele resfriado, para que ele não tivesse mais aquela doença. Isso é fé. Você acha que Deus não ouviu? Você acha que Deus não se condoeu? Que lição, né, para mim? Ele chegou lá, eu saí assim rápido, dei com a cena, ele estava com as mãos juntas, ele falando para que Deus curasse a enfermidade dele. Ontem o pastor Gessé falou aqui: ensina o menino o caminho que deve andar. O altar, irmão, é lá no seu quarto, o altar é lá na sua cozinha, o altar é aqui. E se você tem o desejo de que Deus atenda o seu pedido, eu tenho certeza que Deus tem o desejo que nós atendamos o pedido dele. Tira a sandália do teu pé, porque esse lugar é santo. Ou reverencie. Nesse lugar é o lugar onde nós dedicamos o nosso pensamento, que é nosso intelecto, nossa alma e o nosso espírito para Deus. Eu estou aqui para adorar o Senhor. Quem tem fé, adora Ele. Quem tem fé nesta casa de oração, ele se entrega a Ele. Não interessa se o vizinho do lado esquerdo, do lado direito, vai ficar ali: nossa, o irmão é desse jeito, gesticulando, ficou em pé, glorificou, ou disse aleluia, ou glória a Deus. Não interessa, é assumir que eu estou sendo casa do Espírito Santo de Deus. Deus adora também, irmãos, no sentido de gostar, quando nós nos entregamos para Ele. Nós demonstramos: eu não estou doido, eu não estou louco, eu te adoro, Senhor.
com todas as minhas forças, com todo o meu intelecto, com todas as minhas qualidades, com todas as minhas virtudes, eu te adoro, e te adoro com as minhas rendas, e te adoro com o meu ofício. Se precisar ficar na porta, eu fico. Se precisar ajudar a arrastar um banco, eu arrasto. Isso é adorar o Senhor. E Ele vai olhar de lá e vai dizer: o meu povo está me adorando. Quando Ele olha, Ele enxerga numa casa de oração, assim o fogo acima, torna-se um lugar que Ele quer descer com o Espírito. E Ele desce com mais fogo ainda, irmão. E isso só se vê pelos olhos da fé, pelo conhecimento de que Deus quer isso. E eu glorifico o nome do Senhor pelas vossas vidas. E eu espero que vocês possam ter aproveitado pelo menos, no mínimo 20% desta palavra. Quem sabe você tem maior desejo: eu quero 50, eu quero reverenciar meu Deus, eu quero andar dentro da linha, e chegar na casa do Senhor. A primeira atitude é fazer como aquele menino: eu quero algo, eu quero curvar-se. Porque quando chega diante do rei, ou da rainha Elizabeth, que é mortal, reverencia, que dirá o nosso Deus. Ele merece, merece, porque Ele é aquele que tem tudo para vocês. Assim como Ele enviou Moisés para tirar aquele povo, libertar de lá, Deus hoje, através do Espírito Santo, quer enviar você para libertar outras pessoas. Reverencia Ele, tira a sandália do lugar, porque o lugar é santo. Prepara teus pés no Evangelho. Procure saber mais, procure questionar, procure ter desejo de dizer: eu quero ser uma tocha, um fogo aceso em favor do Evangelho. Sabe que até os teus problemas vão ficar pequenos diante da grandeza de Deus? A tua fé vai aumentar, que até as enfermidades irão reduzir. A tua fé vai aumentar a tal ponto que o próprio Deus vai tratar de prover o que precisa ter na sua mesa, o que você precisa de vestir, qual vai ser o seu faturamento. Ele não vai deixar faltar, em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé para nós encerrarmos. Eu quero orar por você que veio essa noite aqui e entregou a sua vida para Jesus, a sua alma. E você tem fé a tal ponto que nesta oração nós vamos clamar para esse grande Deus, um Deus sobre todas as coisas. Quando Ele fala, a terra abala, se transtorna os mares, mas Ele acalma a tempestade também. Se você quiser vir até o altar para receber a oração, você vem. Fica em você, é você que toma atitude. Pastor Israel Ramos, que fez a cerimônia de casamento do pastor Tony e Vanessa, ele tem um livro na qual ele diz assim: aquele que não toma atitude já tomou a atitude de não tomar atitude. Mas se você quer algo, irmão, vá atrás. Diga assim: eu quero Jesus. Faça como aqueles que sabiam que Jesus estava passando, dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você quer nessa noite, através do Espírito Santo, eu não tenho nada de qualidade para te dar boa, mas o Espírito Santo tem, em nome de Jesus. Coloca aí na sua mente aquilo que você precisa, aquilo que você vai dizer para o teu Pai do céu, dizer assim: Senhor, eu estou aqui para te adorar e eu espero a tua bênção. Vamos orar? Obreiros, levanta as mãos, aqueles que estão acima. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por meio da operação
sobrenatural do Espírito Santo agora, Pai, pela fé aqui demonstrada nessas atitudes. Que o Senhor venha repreender, ó Pai, todo espírito contrário na vida deles. Espírito de contenda, ira, Senhor Deus, Espírito, Senhor, ó, de peleja, Espírito, Senhor, de fraquezas, Espírito, Senhor, de falibilidade humana, em nome de Jesus, sejam repreendidas. Seja repreendido toda enfermidade deles ou de quem eles intercedem para familiares. Senhor Deus, se porventura alguém tem colocado aqui nas tuas mãos essa noite, a respeito de algum problema que para ele, Senhor Deus, é incomodante, é até talvez insolúvel, mas está nas tuas mãos, e eu te peço, ó Pai, entra com providência. Deus eterno, quem sabe eles mesmos estão enfermos, Senhor Deus, vem tirar essa enfermidade. Aqueles, Senhor Deus, que, Senhor Deus, estão aqui porque precisam de uma bênção financeira, precisam, Senhor Deus, se livrar de algo que está incomodando, seja psicológico, seja qual for, Senhor, em nome de Jesus, repreendemos todo esse mal e dai a bênção a elas agora, em nome de Jesus. Receba a sua vitória, garanta ela pela sua fé. Diga assim comigo, levante a sua mão aberta, em nome de Jesus, faça essa atitude. Eu, diga comigo, em nome de Jesus, recebo a minha bênção. Feche a sua mão e pela fé, acredite que Deus vai trabalhar por você. Pode levar a bênção, pode retornar aos seus lugares. Volto aqui a palavra ao pastor Gessé, dirigente. Que Deus abençoe a todos. Você precisando de mim, uma oração, uma conversa, uma palavra, me ligue, me mande uma mensagem, estou à disposição. Obrigado.